Um outro medidor também bastante utilizado é o turbina, né, pessoal? Que a gente comentou também lá atrás. O fluido passa por ele, vai girar uma turbininha e essa turbina, tá? Ele vai conseguir medir a vazão. Como a turbina também serve para gerar energia elétrica, dá também para a gente fazer a turbininha para fazer a medição da vazão. Vai girar ali, tem um sistema de engrenagem, um sistema elétrico que vai, tá, fazer aí a medição para nós. Nessa figura mostra um modelo de turbina, como é que ela é internamente. Isso daí tem 3 entradas, né, de água, 3 tubos com uma turbininha lá dentro, tá? Para não dar muita turbulência lá dentro, eles fazem uma divisão lá interna para melhorar, tá, a medição. Um outro modelo interno aí da turbina. Em vários modelos, depende do fabricante. Cada fabricante tem a sua técnica aí de gerar essa turbina aí, tá? Aqui na foto mostra também um modelinho instalado, né? Não dá para você ver a turbina aí, é só externamente. E aí você tem a parte elétrica, eletrônica aqui da turbina. Tá? A turbina normalmente ela pode medir pulso. Cada volta que ela dá um pulso. Cada volta ela dá um pulso. Cada volta, então fica gerando pulso. E esses pulsos são detectados pela eletrônica, que vai contar os pulsos. Ela vai contar o pulso e saber quanto que tem de vazão ali em função do diâmetro, da velocidade, tá? E da quantidade de pulso que tem ali sendo gerado. Ok? Um outro sensor aí bastante interessante, um medidor bastante interessante, é o magnético. Ok? O magnético ele vai gerar na tubulação um campo magnético, ele tem bobinas. Essas bobinas vão gerar um campo magnético e em função do fluido que passa por aí vai alterar a intensidade do campo magnético. Com a alteração do campo magnético ele determina a vazão que passa por essa tubulação. O bom do magnético é que não depende da densidade, não depende da temperatura, né? Então em aplicações que você tem problema de densidade na medição da vazão, você pode substituir por um magnético, você fica mais despreocupado, tá? Então é mais interessante também. Se você usar aquele outro tipo de transmissor diferencial, né, por pressão de primogênea, o que acontece? Entra naquela formulinha lá do ΔP, que é densidade vezes altura, né? Aí se varia a densidade, vai variar o ΔP, aí a vazão vai variar também, tá? É um pouco complicado. O magnético não. Essa figura aí, ele mostra, tá, como é que é constituído esse sensor, né? A geração aí do campo magnético, né? E aqui as bobinas, né? Bobina magnética, eletromagnética, que vai gerar esse campo magnético aí. Então é um dispositivo bem interessante, que mostra, né, algumas observações, né? É de suma importância que a parede interna da tubulação não conduz eletricidade. Então normalmente ele é de teflon, né? Um material meio plástico, né? Parece um plástico, que não pode conduzir eletricidade, né? Então é importante isso. Por quê? Por causa das bobinas, né? Por causa das bobinas que você tem ali em indução eletromagnética. As medições por meio de instrumentos magnéticos são independentes de propriedades do fluido, tais como densidade, viscosidade, pressão, temperatura ou mesmo o teor de sólidos, tá? Então uma coisa interessante também essas características. Que o fluxo a ser medido seja condutor de eletricidade. Aqui mais um modelo nessa figura que mostra pra gente, né, a instalação dele, a direção do fluxo, tá? A cabeça, né, parte eletrônica, tá? E aqui um eletrodo, ó.
tá? Interno aqui, um furinho aí com eletrodo. Aqui a gente consegue ver também um outro sensor, um outro medidor, em vez de magnético, ele é ultrassônico agora. O ultrassônico é interessante, né? Que ele manda o raiozinho lá dele ultrassônico, né? Em som, vamos dizer assim, né? E ele vai passar pelo fluido e refletir. Então tem um emissor e um receptor de ultrassom. E esse tempo que ele demora, né? Quando não tem nada passando por aí, o tempo é 1. Quando tem um fluido passando por aí, o tempo já modifica. Em função da vazão, né? Que está passando por aí, ele também consegue detectar, né? A vazão existente. Em função da velocidade aí também, tá? Decorrida aí. Então é um outro tipo de sensor, um outro tipo de transmissor. Aqui mostra, né, o efeito Doppler, que é esse efeito que a gente comentou aí. Esses instrumentos, né, eles são consequentemente adequados para medir vazões de fluidos que contêm partículas capazes de refletir ondas acústicas. Então não é qualquer fluido que tem essa possibilidade aí. A gente tem que conhecer as características do fluido para poder utilizar e trabalhar com esse efeito Doppler. O interessante da instalação desses caras aí é que eles são normalmente instalados externamente ao tanque, não corta a tubulação nada. Ele pode ser instalado, eles põem uma cinta, uma espécie de uma cinta, e prende os sensores ali, o emissor e o receptor. Quais são as características dele aí? Exatidão de 0,5%, então é bem preciso aí, tá? Possibilita medições em tubos com diâmetros que vão de 1 a 60 polegadas, olha que flexibilidade, né? De 1 polegada a 60, tá? A medição é essencialmente independente da temperatura, da densidade, da viscosidade, da pressão do fluido. Então isso também é interessante. E o ponto negativo, custo elevado na aplicação em tubos de pequeno diâmetro. Então, se o diâmetro é pequeno, fica muito caro. Se o diâmetro é grande, dependendo do sensor que você coloca ali, vai ficar caro o sensor mecânico, né? Então, às vezes compensa mais você colocar um ultrassom. Aí é questão de diâmetro e verificar o custo com relação a isso. Aqui um outro modelo, tá? Modelo meio grandinho também, de tamanho de tubulação. Um outro modelo de medição aí é por vórtex. É um anteparo que tem no meio da tubulação. Conforme o fluido vem, ele vai formando umas voltas, isso se chama vórtex. E essa volta aí, ela gera uma frequência. Em função dessa frequência, ele consegue captar essa frequência e determinar qual é a vazão. Ok? Então aqui mostra, né, o fluxo, o anteparo nessa figura e o vórtex sendo gerado. Nessa figura, uma foto de uma instalação do medidor de vórtex. É que se olhando assim, você não sabe o princípio, né? A foto não resolve muito, né? Você não vai saber se é vórtex, se é magnético, né? São tudo parecidos assim por fora. Um outro princípio também, um outro medidor é o Coriolis, também muito famoso. O Coriolis também, conforme o fluido passa pela mecânica dele, ele gera uma frequência também, ele altera a frequência. Em função dessa frequência, tá? É determinado aí a vazão. Então aqui nessa figura mostra um modelo Coriolis, tá? Aqui é a parte mecânica do Coriolis, como é que ele é construído.